Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler versículo 61, 60 até 71 especificamente. Diz assim a palavra de Deus: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo ele um dos 12. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz mais uma vez. Fala conosco, Senhor Deus, nessa noite. Edifica a tua igreja, glorifica o teu nome, salva os que estão perdidos, ó Deus, conforta os abatidos de alma, abençoa-nos poderosamente nessa noite. Em Jesus oramos, nosso Senhor. Amém. Certamente a Escritura, ela descreve uma sequência de abandonos, não é? Ou de traição, e que o povo, ou que a igreja, ou que o próprio Senhor Jesus Cristo sofre na sua caminhada. Ele fala de 2 tipos de abandono. O primeiro, aqueles discípulos que seguiam, e é interessante que no verso 60 ele diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras. No verso 66 ele diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Perceba que aqui ele tem a primeira parte daqueles que deixam o Senhor e abandonam o Evangelho, abandonam a Cristo e seguem para o outro caminho. Mas esses são aqueles que estão ouvindo, escutam, atendem, até prestam atenção, participam de alguma coisa, e esses então decidem certamente: o que eu necessito eu vou buscar em outro ou em outro lugar, mas não em Cristo. Cristo não tem aquilo que é suficiente para minha alma ou para minha vida. Mas existe também aqueles que estão dentro do próprio apostolado, que é o caso de Judas. Veja, não apenas os discípulos que andavam com Cristo, mas dentre os 12 havia um que era, segundo o texto, do diabo. E é interessante a palavra do Senhor. Veja no verso 70: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Um de vós é adversário, um de vós não me pertence. Referia-se a ele a Judas, como o texto é claro, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ora, irmãos, esse é um momento
não é, em que o Senhor, Ele de um modo claro nos ensina na sua própria palavra que muitos discípulos vão abandoná-lo e que muitos que estão dentro do próprio relacionamento, na realidade são joio e não são trigo. Esses vão também se perder. Por que isso chega a essa conclusão? Por que essa narrativa chega a esse momento tão impressionante? Porque esse é o foco do Evangelho de João. O foco de João é mostrar que toda a verdade que ele tem sido, que Cristo tem manifestado sobre ele mesmo, por meio do ensinamento e por meio dos milagres, apontam para uma verdade inequívoca. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E aquele que crê em mim tem a vida eterna. Esse é um ponto fundamental. Ora, aqui o Senhor está dizendo que a vida eterna não pode ser conquistada ou adquirida de outra maneira. Só há uma maneira, se você crê no nome do Filho de Deus. Não há outra possibilidade. Ora, perceba que na linguagem descrita por Pedro, no verso 67, veja, irmãos, quando Jesus pergunta: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, isto é, tu és da parte de Deus, tu és Filho de Deus. Que coisa interessante. Tu tens as palavras de vida eterna. E temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa é a distinção. Os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, como Ele se revela, e então buscam a satisfação da sua alma nele, e os que não creem no seu nome, ou até mesmo creem no seu nome, mas entendem que precisam satisfazer sua alma em outra coisa, e Cristo não é suficiente para eles, em hipótese alguma. Então a narrativa, ela tem essa estrutura, dois grandes abandonos, um discípulos, o outro um dos 12. Por outro lado, Pedro, junto com os outros, declaram: nós não temos outro lugar para ir, não tem outra pessoa para ir, a quem nós iremos, se só tu tens as palavras, se tu tens as palavras de vida eterna. Então, nessa estrutura que nós temos aqui, do 60 ao 71, é onde culmina toda a história até então, dos capítulos anteriores do Evangelho de João. Veja então no 60, volte comigo. Ele diz: ora, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras. Que palavras eles acabaram de ouvir? Que Jesus tinha acabado de ensinar no verso 41 anteriormente em diante, quando ele diz que ele é o pão que desceu do céu, e que ele é o Filho de Deus, e quem comer o seu corpo e beber o seu sangue, esse tem a vida eterna. Eles então se escandalizam com essa mensagem e não creem no nome do Senhor. Jesus diz: ora, vocês me buscam pelo pão que perece. Eu sou o pão que desceu do céu. Sou eu que satisfaço todas as tuas necessidades. E aqui o texto está dizendo exatamente que aqueles homens não creram no Senhor. Veja, esse discurso é duro demais. Por que é tão duro esse discurso? Por que é tão difícil esse discurso? O que estava acontecendo no coração deles? Apesar de tudo que eles viram e ouviram. Final do verso 60 ele diz: duro é este discurso, quem o pode ouvir? É interessante, irmãos, como muitas vezes na pregação do Evangelho nós não conseguimos perceber que para seguir a Cristo nós precisamos radicalmente entregar a nossa vida a Ele. Não é parcialmente, não é um aspecto da nossa vida, mas completamente a nossa vida a Ele.
Como é difícil, como nós temos dificuldade em entender. Porque nós queremos a Cristo para resolver os nossos problemas temporais. Nós queremos a Cristo para resolver os nossos problemas momentâneos. Nós queremos Cristo porque Ele tem alguma coisa para nos dar nessa terra. E, consequentemente, quando você ouve o Senhor dizendo que Ele é o pão que veio do céu, e para que você seja salvo, você precisa comer o seu corpo e beber o seu sangue, eles então se escandalizam com o Senhor e se apartam dele. Esse discurso é muito duro. Nós não podemos suportá-lo. Que imagem impressionante. O Evangelho nessa outra perspectiva. Que nós estamos falando do Evangelho para o salvo, para o crente. Mas veja o que está sendo descrito aqui. O Evangelho no ouvido do ímpio. O Evangelho no entendimento daquele que não conhece a Deus. Veja o que ele entende. Veja o que ele pensa. Isso é radicalismo, isso é exagero, isso é demais. Nós não queremos isso para nós. Veja o verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Isso escandaliza vocês? Esse evangelho causa escândalo na vida de vocês? Vocês ficam sem compreender o que está acontecendo? Ou acham que isso é exagero? Aí ele diz, imagina agora. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Veja que João está dizendo no início do livro de João, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No 14 diz, e o verbo se fez carne. Perceba que a base de João é o Filho de Deus que veio salvar o mundo, veio do céu. Essa é a primeira declaração de João. Ele estava e ele era Deus e ele se fez carne. Agora ele diz, imagina se vocês então perceberem que o Filho do Homem voltará. Perceba que imagem é essa. Sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, perguntou, isso vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar que primeiro estava? Se vocês virem o Filho do Homem indo para a glória. Que coisa, agora ele está falando da sua ressurreição. O lugar onde ele estava anteriormente. É de lá, é para lá que ele voltará, de onde ele veio. Ele é filho de Deus que se tornou homem e agora ele voltará para a glória que ele tinha antes do mundo existir. Qual é o escândalo para os judeus? Esse que está falando. Veja no verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, dizendo, porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Entende? Ora, ele é humano, isso é extraordinário, porque essa é uma declaração importante. Ele tem a nossa estrutura, ele é de carne e sangue, mas ele não nasceu aqui no sentido da sua eternidade. Ele veio do céu, mas ele nasceu de mulher, debaixo da lei, encarnando-se, tornando-se homem. Ele é o pão que veio do céu. Então você imagina o escândalo. Esse é filho de José e Maria que nós conhecemos. Como ele diz que veio do céu, agora Cristo então volta e fala, imagina se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Se vocês estão escandalizados com a verdade que eu vim do céu, imagina se vocês então, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele estava.
para a sua glória, para a direita do Deus Pai. E isso significa a sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre o pecado. E tudo o que ele fez, toda a sua obediência, toda a sua obra foi plenamente aceita. E por isso ele é recebido pelo Pai na glória. É como o salmo que cantamos, Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa é a imagem do Cristo voltando para o lugar onde ele primeiro estava. E ele volta com todos os seus inimigos destruídos e lança diante do Pai a morte, o pecado e o diabo, todos os inimigos destruídos, e ele volta para diante do Pai. Esse retorno significa tudo o que ele veio fazer, ele fez, e tudo o que ele fez foi aceito pelo Pai. Ele é recebido nos portais eternos, e ele entra na presença de Deus. Nesse sentido, no versículo 63, ele passa a dizer: ora, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E aqui ele está dizendo: vocês vão nascer de novo pela palavra que eu vos digo. O espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. Ora, perceba que quando eles buscam ao Senhor, eles buscam por aquilo que perece. Veja essa imagem. Eles buscam ao Senhor por aquilo que perece, aquilo que vai se decompor. Eles não buscam o Senhor pelas verdades eternas. Consequentemente, o Senhor então exorta: o Espírito dá vida. A carne para nada serve, para nada aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito, veja, elas são espírito e vida. Elas é que vão trazer vida a vocês. Se vocês ouvirem a minha voz. Essa é uma imagem, irmãos, muito clara nas Escrituras, porque é aqui que o Senhor nos ensina o poder da pregação do Evangelho. Veja, quando diz o poder da pregação do Evangelho, é a minha palavra que vai trazer salvação. Se vocês ouvirem a minha voz, então isso é o que vai trazer salvação ao pecador. Exatamente essa imagem que o Senhor utiliza no texto para nos ensinar sobre essa verdade específica, quando no versículo ele diz exatamente isso, no 63, não é? A minha palavra é espírito e é vida. O espírito é quem? É aquele que doa vida. Por que essa imagem, o Espírito é aquele que dá vida? Ele está falando então de maneira específica que a natureza caída do homem, ela é a natureza normal de todo aquele que vive nessa carne, que vive na carne. Perceba que a discussão que houve no capítulo 3 sobre nascer de novo e nascer do Espírito, perceba que todo homem que nasce nessa vida nasce normalmente. Nascer do Espírito é nascer de novo, é nascer do alto. Tanto é que a linguagem, o texto, a palavra grega utilizada é nascer de cima. Assim como ele veio de cima e o Espírito foi enviado de cima, nós nascemos do alto, não nascemos da carne. Ora, todos que nascem nessa vida nascem mortos nos seus delitos e pecados, exceto Cristo. Consequentemente, o Espírito é aquele que dá a vida, é o doador da vida. Porque a natureza caída do homem é incapaz de produzir fé salvadora. A natureza caída do homem é incapaz de produzir fé salvadora. Olha, se você olhar num texto comigo, no mesmo capítulo 6, verso 44, por exemplo, veja o que diz o texto sagrado. 6,44, ele vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Na mesma narrativa que acabamos de ler no 65, e prosseguiu: por causa disto, por causa de tudo isso que eu tenho falado, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E como isso acontece? Como é que o Espírito opera em nós? Ele opera
através da palavra que é inspirada. Veja como é interessante o versículo 63. Né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Perceba, é a palavra, é por meio da palavra que o Espírito então vivificará o pecador. É por meio do evangelho e da mensagem que sai da boca do Senhor. Ele produzirá. As palavras são espírito e são vida. É a minha palavra que trará vida a você. Interessante que a imagem é como se fosse, não é? Obviamente, é por meio da obra da redenção que nós somos salvos, mas Cristo, Ele ordena a pregação dessa mensagem no poder do Espírito. E essa mensagem, ela vivifica o pecador, quando eles escutam a voz do Senhor pelo Espírito. Isso mostra que duas vozes, não é? Ou melhor, quando se prega a palavra, todos aqui, desde que não tenham problema de audição, todos escutam a mensagem. Mas nem todos são salvos, porque o Espírito fala àqueles que o Pai deu a Cristo. Isto é, o Espírito vivifica o coração do seu povo. É essa palavra que penetra o coração do eleito de Deus. Aquele que ouve a voz do Senhor. É por isso que, como já falamos na sequência, no 64, contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Há descrentes no meio de vós. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim. E aqui, interessante que a primeira expressão, quando diz que o Espírito é que vivifica, ele dá a imagem de que o homem está morto. Agora, ele fala que esse homem não pode. Veja a expressão. Por causa disso é que ninguém poderá vir a mim. Aqui não é uma questão só de vontade, não. É de poder. Daí a linguagem paulina em Romano diz, ora, não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de Deus usar de misericórdia para com ele. E o texto então claramente nos ensina. Perceba, ninguém poderá. Então, não há aqui ninguém que veio a Cristo por sua própria força. Ninguém que veio a Cristo senão pelo poder do Espírito que vivifica o pecador. Ninguém poderá vir. Essa é a expressão que temos no texto. Se pelo Pai não lhe for concedido. Interessante, irmãos. No versículo 37, que nós lemos, e no 44, que nós já lemos também, mas o 37, especificamente, João 6, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. A mesma obra que vence a hostilidade do homem e o aproxima de Cristo, veja só, ela é dita que é feita pelo Pai e é feita pelo Espírito. Veja, você vai ver no verso 37 de João, como nós já lemos, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem traz aqui é o Pai. E de maneira clara no 65 diz, porque ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O verso 65. Mas veja no 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Interessante. A nossa tradução, ela, de maneira infeliz, ela coloca Espírito aqui com letra minúscula. Que é infeliz mesmo, porque aqui ele está falando do Espírito de Deus. O Espírito
é o que vivifica. O que é o que vivifica? É o espírito do homem. É o Espírito de Deus que dá vida ao homem. E aí você vai ver o que é dado como obra do Pai no verso 60, no capítulo 6, do verso 37, 44 e 65. No 63 é dito ser obra do Espírito, porque a Trindade opera na conversão do pecador. Não é a obra de uma pessoa da Trindade, é a obra da Trindade a conversão. Não é apenas a vontade do Pai contra a vontade do Espírito, é a vontade do Pai e a vontade do Espírito e a vontade do Filho que opera a obra da redenção na vida do crente. Isso nos ajuda de modo muito claro a perceber aqui que o Senhor está nos ensinando que a obra da Trindade, ela é não dividida. A obra da Trindade é não dividida. Você vê a obra da criação, ela é descrita como obra do Pai. Você vê João dizendo, nada do que foi feito sem o Filho se fez. Você vê o Espírito lá no capítulo 1 de Gênesis, verso 2 e 3, e o Espírito de Deus pairava sobre a criação. As três pessoas da Trindade operando na criação. Então, agora você vê o homem morto nos seus delitos e pecados, o Pai, o Filho e o Espírito operando a redenção do pecador para vencer a hostilidade da natureza humana contra Satanás, contra o mundo e contra o pecado. A Trindade se levanta e resgata, arrasta esse indivíduo para si por meio da pregação da palavra. A palavra de Deus é vida. E ela é que vivifica pelo Espírito o pecador. Isso é claro no texto sagrado. No capítulo 5 de João, por favor, verso 19. Diz o texto, João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Tudo o que o Pai faz, semelhantemente o Filho faz. Está descrito a Trindade operando na obra da salvação. Cristo prega essa verdade, traz todo o ensinamento a esse momento culminante na narrativa. Eles seguem a Cristo pelo pão que perece. Eles não podem vir a Cristo por sua própria força se Deus não os trouxer. Eles dizem, nós não suportamos essa mensagem. Nós queremos a mensagem de um evangelho que satisfaça as nossas necessidades aqui agora no tempo. Porque nós queremos fazer de Cristo o Rei de Israel aqui na Palestina. Nós não queremos o Senhor sentado no trono do universo, governando tudo e todos. Mais ainda, nós não aceitamos essa doutrina de que nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Isso é demais para nós. Nós queremos ter o controle da nossa vida. Nós queremos ter o poder de ser salvo. Nós queremos ter a força em nós mesmos para escolhermos o momento e a hora da nossa conversão. É demais para mim essa mensagem. Verso 66. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Que coisa impressionante. Então perguntou Jesus aos 12. E aqui é uma pergunta extraordinária. Quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir embora?
Vocês querem viver sua vida? Vocês querem cuidar dos seus próprios interesses? Vocês querem viver nesse mundo para vocês mesmos? Vocês querem buscar a religião para satisfazer suas necessidades? Vocês querem ter o controle sobre a ação divina na hora e no momento que você quiser? É isso que vocês querem? Então, vocês podem partir também. Pedro então responde: Senhor, para quem iremos? Interessante que não é para onde, não. É para quem. Quem é que veio do céu? Quem é o Criador do universo? Quem é o Filho do Deus Altíssimo? Quem é Deus igual a ti? Quem é igual ao Senhor? Para quem iremos, Senhor? Para quem nós iremos? E ele diz: tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Nós acabamos de ler a narrativa dele, de João, lá em Mateus, na leitura devocional. Nós acabamos de ler a narrativa de Judas. Ele amou o dinheiro. Ele amou prata dessa terra. Ele não é feito aquele indivíduo que encontrou um tesouro no campo, vendeu tudo o que ele tinha e comprou o campo só por causa do tesouro que estava nele. O tesouro dele não era Cristo, era o dinheiro dessa terra, desse mundo. Era a glória dessa terra. Ele amou mais as coisas dessa terra do que a Cristo. O Evangelho de Lucas chega a dizer que o diabo entrou nele. Quantos líderes possessos por demônios que só pregam acerca da prata e do dinheiro dessa terra. E trocam o Evangelho pela glória desse mundo. Mas é um problema grave quando você toma essa escolha. No dia da tua angústia, quando o remorso bate, aquilo não pode pagar a tua dívida com Deus. O dinheiro não te livrará do juiz que não aceita suborno. O Senhor fez assim. Esse capítulo, irmãos, essa narrativa, só esse trecho, ele tem tanta riqueza em si mesmo, que nos impressiona por ela mesma. Mas alguns pontos eu queria rapidamente pensar com vocês com base nesse final que nós estabelecemos na narrativa, como o texto escreve. Como é que nós conhecemos o povo de Deus no mundo?
Como é que nós mostramos que nós somos amigos de Cristo? Como é que nós mostramos que nós estamos em Cristo? Como é que nós mostramos nesse mundo que nós não somos desse mundo, mas nós somos de Cristo? Em tempo de apostasia geral, em que as pessoas abandonam os caminhos de Deus, tal qual o tempo que nós vivemos. É uma torrente de mentiras e enganos. Assim também foi no tempo de Noé. Era um homem justo e perfeito, que andava em retidão na sua época, que andou com Deus. Veja, era conhecido entre eles, no meio daquela multidão de gente, de povos, ali naquele lugar, naquele momento. Ele mostra que ele era amigo de Deus, vivendo de conformidade com a verdade de Deus, contrário aos padrões do mundo que estava ruindo em pecado. Noé foi um desses. Noé foi um desses. Interessante que no livro, nós podemos dizer que na própria Escritura Sagrada, lá em Gênesis 6:9, como já falamos, mostra essa verdade. Ele faz as coisas menores que o Senhor ordena, enquanto uma multidão anda à margem da verdade. Ele segue o padrão do Senhor. Ele é um dos pouquíssimos na sua geração. Quando a sua geração está caindo, ele mostra a sua amizade a Cristo, no modo como ele vive. É assim que o Senhor revela. É assim que nós demonstramos a quem pertencemos. Nós podemos dizer, nós não queremos te seguir, porque muitas vezes nós podemos dizer, nós te seguimos, mas quando chega na vida desse mundo, nós vivemos igual àqueles que vão habitar no inferno. Nós andamos de conformidade aos padrões daqueles que não conhecem a Deus, mesmo estando na igreja. Mesmo quando o mundo e Cristo, eles andam juntos, quando a igreja e o mundo, elas são muito parecidos, até os hipócritas seguem a Cristo. Eles até fazem aquilo que Cristo manda, sem custo nenhum, porque nada custa para ele, nada eles têm que abandonar, nada eles têm que deixar, nada eles têm que esquecer. Eles podem viver como querem, porque a igreja e o mundo são exatamente a mesma coisa. Mas o interesse deles pelas coisas do mundo é maior, e ela engole eles. É por isso que nesses momentos, na narrativa, nas escrituras sagradas, nós somos especificamente colocados diante de situações como essa na nossa vida. Especialmente como o Senhor nos ensina. No mundo nós vivemos e às vezes não se sabe a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus nesse mundo. Porque é fácil segui-lo. Não custa nada segui-lo. Eu não deixo nada para segui-lo. Eu não perco nada para segui-lo. Eu vivo do mesmo modo antes de conhecê-lo. Eles têm um tipo de amor por Cristo, mas o amor do mundo é maior. Não existe perseguição, não existe dificuldades na igreja, está tudo muito bem. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, por favor, verso 26. Lucas 14, 26, diz assim o texto.
Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se ele não aborrece a sua própria vida, se ele não aborrece pai, mãe, irmãos, a própria vida, ele não é meu discípulo. Ele me segue sem nenhum custo. Os tempos, quando são assim, as pessoas revelam que elas podem pertencer à igreja, até que nós temos que tomar decisões. A quem nós vamos seguir? O que nós vamos perder por causa de Cristo? Qual o custo de segui-lo? Nós não queremos esse evangelho. É duro demais a tua mensagem. Quando o pecado é visto como vantagem, irmãos, não é? Quando o pecado é visto como vantagem, como o pecado ainda é visto como algo bom, nós temos que fazer o que Moisés fez, lá em Hebreus 11, 24 e 26, veja, as palavras de Moisés, usadas pelo autor da carta aos Hebreus, Hebreus 11. Como é que Moisés se difere dos egípcios? Como é que eu sei que ele se diferenciou dos discípulos, dos egípcios? Dentre todas as coisas, Hebreus 11, 24, verso 26, diz assim a palavra de Deus: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Eu prefiro ser chamado filho de Deus do que filho da filha de Faraó. E com isso levar o peso desse nome numa sociedade que odeia o nosso Senhor. Quando o pecado é apresentado num copo de ouro, ou quando esse veneno vem num copo de ouro, nós não conseguimos perceber o pecado. Mas quando esse pecado, ele vem, como descrito no texto, nítido aos olhos de Moisés, ele está ali no palácio, bebendo água em copo de ouro. Ele diz: eu prefiro o opróbrio do Evangelho do que as riquezas do Egito. Essas são as decisões da vida. E aqui chegou o momento, irmãos. Esse é o momento que a narrativa se encontra. E vocês querem também seguir esse mundo. O que nós queremos? Qual a escolha que nós fazemos? O que nós pretendemos, irmãos, fazer da nossa vida? Nós queremos a glória dessa terra, ou o opróbrio do Evangelho? O que desejamos? Qual é o caminho que nós vamos tomar? São verdades que você não pode perder de vista, irmãos. Então você que professa Cristo Jesus,
Você que diz que Cristo é o teu Salvador, repouse nele. E mostre isso por algumas razões. Você não precisa ir para nenhum lugar ou para ninguém em busca de satisfazer qualquer uma das tuas necessidades. Você não precisa ir a ninguém. Porque toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus disse: nós podemos viver sem pão, mas não podemos viver sem a palavra que vem da boca de Deus. Essa é a certeza da alma do crente. Tu és meu refúgio, Senhor. Tu és minha porção, Senhor. Tu és a minha habitação, Senhor. Eu reclino a minha cabeça, eu descanso em Ti. Eu tenho tudo em Ti. Não existe nenhum descanso verdadeiro fora de Cristo. Ele é a vida, e sem Ele não há vida, mas morte. Ele está, e Ele é tudo para nós. E sem Ele não existe nada a não ser vazio. Vazio, a alma do homem vazia, aquele abismo, buraco na alma. Ele, sem Ele só há vazio. Se Ele não preencher toda a nossa alma, dentro do homem só há vazio. Sem nada, sem vida. Ele é o descanso. E sem Ele nós viveremos perdidos nesse mundo. Que desonra trazemos ao nosso Senhor quando nós não descansamos nele. E nós damos um péssimo testemunho ao mundo, de forma que o nome dele é blasfemado. Porque nós não descansamos nele. E porque nele nós não temos todas as coisas. É como um marido que tira sua esposa de um prostíbulo e a purifica e faz dela sua esposa, digna e honrada. E ela vai atrás de outro homem. É como um filho em que você alimenta, cuida, zela. Ele bate na porta do vizinho, dizendo: eu não tenho o que comer em casa, você pode me dar o que comer. É desonra para um pai. Assim é desonra para o nosso Salvador, quando nós não encontramos nele a plenitude de todas as coisas. Quando nós vamos satisfazer a nossa alma em outro e não nele. Mas ele tem a vida eterna, então significa dizer, preste atenção nisso, irmãos. Descanse nele agora. E você vai descansar nele para sempre. Mas se você abandoná-lo agora, você vai ser lançado no lugar onde não haverá descanso por toda a eternidade. Porque assim como aquelas moedas de prata não socorreram Judas na sua angústia, assim também tudo que você trocou por Cristo nessa terra não poderão aliviar as dores do inferno.
E vocês? Desejam fazer o que de suas vidas? O que, irmãos, vocês desejam fazer de suas vidas? Vocês querem ir embora? Ou vocês encontraram o maior tesouro que um homem pode ter nessa terra? E nós deixamos tudo por ele. Tudo o que temos e somos, nós deixamos por causa desse tesouro, que é Cristo. E nele nós temos a plenitude de todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, as palavras são muitas, os conceitos são tantos, mas a verdade é simples. Nós somos pecadores e miseráveis que vacilamos, ó Deus, em tantas áreas da nossa vida. Queremos viver para Ti, Senhor. Todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com tudo que temos, com tudo que somos. Queremos viver para Ti, Senhor. Perdoa-nos porque temos negociado tantas coisas, em secreto, em particular, em público, tantas áreas da nossa vida, ó Deus, nós não repousamos e não descansamos em Ti. Aqueles que estão perdidos e que não Te conhecem nessa noite, revela-te a eles, ó Deus, que eles escutem a Tua voz nessa noite, que diz: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para a vossa alma. Só em Ti, Senhor, nós temos descanso para o mal dessa sociedade. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso tesouro, Tu és a nossa riqueza, e assim como o apóstolo Paulo, queremos viver, que deixou todas as coisas pela glória do conhecimento de Cristo. Queremos viver dessa maneira, Senhor, para Ti. Abençoa-nos, enche-nos do Teu Espírito. Muda a nossa sorte para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.